que nessa noite o Senhor fale conosco de maneira especial, como tem falado até agora, porque aqui há abatidos. Aqui, ó Deus, há aqueles que já, com seu coração, já desistiram, Deus, de crer, mesmo que já ouviram, viram e presenciaram, mas as grandes batalhas, tribulações, lutas, os fizeram esfriar-se no seu amor por Ti. Por isso, nessa noite, Senhor, com Teu Espírito Santo, visita a Tua igreja e aquece os nossos corações, como no início das nossas conversões. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. E essa noite nós vamos continuar falando sobre o livro. Nós queremos falar sobre este livro do Apocalipse, que não tem nada a ver com angústia e condenação. O livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo à sua igreja. O livro do Apocalipse não é uma revelação para um indivíduo. O livro do Apocalipse é Jesus falando com a sua igreja, no coletivo. E quando a gente olha para este livro, a gente tem que entender que os que precisam temer o livro é só os que estão fora da igreja de Cristo. Os que estão dentro não precisam temer. Os que estão dentro precisam observar. Os que estão dentro precisam se aquecer. Os que estão dentro precisam estar mais próximo da chama de Jesus Cristo. Os que estão dentro precisam revitalizar a sua fé, mas não temer. Então, estudar o Apocalipse é uma confrontação contra o pecado. Estudar o Apocalipse é uma confrontação contra a mornidão, contra o esfriamento, contra a cultura evangélica, contra o vir à igreja por vir. E domingo após domingo, não sair com nada no seu coração te aquecendo. Estudar o Apocalipse é a luta contra uma semana infrutífera, onde você não vê Deus e Deus também não te vê. Uma semana infrutífera de oração, uma semana infrutífera de contato com Deus, uma semana infrutífera de um prazer de falar do amor de Jesus às pessoas. Esse é para estudar o Apocalipse. E por isso nós estamos nesse desafio. Já terminamos o primeiro capítulo e agora vamos começar as cartas que Jesus vai pedir para que João escreva às igrejas. E nessa noite nós vamos estudar sobre a carta de Éfeso. Por isso, essa é a igreja que mais se falou no Novo Testamento, que Jesus investiu pesado nessa igreja. Por isso, nós vamos ter que tratá-la em duas vezes. Hoje nós vamos tratar um pouco sobre essa igreja e depois a gente vai terminar o domingo que vem. A igreja em Éfeso é fruto de um trabalho coletivo. Não foi apenas um apóstolo que trabalhou nessa igreja. Essa igreja houve pregação de Apolo, houve a pregação de Áquila e Priscila, houve pregação do próprio apóstolo Paulo, João se tornou bispo dessa igreja e alguns acreditam que até Pedro pregou nessa igreja. Então, gente da pesada passou por essa igreja. E quando a gente olha o investimento, houve um retorno, porque a igreja de Éfeso foi conhecida em todo o mundo conhecido da época como uma igreja extremamente relevante em toda a Ásia, maior até que Jerusalém e até maior que Antioquia, que eram as duas igrejas referenciais daquele local. 6 anos depois do livro de Atos relatar em Atos 19 o começo dessa igreja, Paulo vai escrever a eles novamente a carta aos Efésios que nós temos em nossa Bíblia. E ele vai dar algumas advertências. A primeira dela, não ser levados por ventos de doutrinas, por homens que queriam induzi-los aos erros. A praticarem o que ele chama de verdade em amor. A viver a unidade da fé. A se encherem do Espírito Santo. Lembra da advertência dele em Efésios 5:18?
Não vos embriagueis com vinho, onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele vai dizer, olha, vocês precisam revestir do novo homem. Dispam-se, tirem as roupas do velho homem que vocês viviam e vista-se do novo homem. E para terminar essa carta gloriosa, ele vai dizer, olha, vocês têm que vestir a armadura de Deus. Porque sem a armadura de Deus, vocês não vão vencer todas as batalhas que vocês têm. 40 anos depois, Jesus tem que escrever essa igreja novamente. Na pessoa de João, na revelação do Apocalipse, e ele vai ressaltar algumas coisas, e é por isso que eu queria que você abrisse a sua Bíblia. O primeiro texto que eu gostaria de ler com você é o texto de Apocalipse, Apocalipse 2, do versículo 1 ao versículo 7, quando Jesus dita essa carta a João para que ele envie à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva, são estas as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome. E não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer a árvore da vida que está no paraíso de Deus. Gostaria que você tivesse abrindo aí a sua Bíblia no livro de Efésios. Nós não vamos ler muita coisa do livro de Efésios, mas eu gostaria que você mantivesse o livro de Efésios aberto, porque nós vamos projetar um outro capítulo da Bíblia, que é em Atos 19, onde eu quero trabalhar numa pergunta, né, que a gente sempre tem sobre esse texto. Quando eu sempre leio a história dessa carta e sempre me paro nessa advertência que Jesus dá a essa igreja. Pratica as primeiras obras. O seu problema é que você abandonou o primeiro amor, você precisa voltar a praticar as primeiras obras. E graças a Deus, essa pergunta pode ser respondida na própria Bíblia. E é por isso que eu quero estudar com vocês o início dessa igreja, para a gente entender o que Jesus estava advertindo essa igreja a viver e a ser. A voltar a ser aquilo que ela já foi um dia. Jesus não estava dizendo para essa igreja ser algo que ela nunca foi, experimentar o que ela nunca experimentou, não fazer algo novo. Está dizendo para você voltar a alguma coisa que você nunca devia ter deixado de fazer. E se Jesus dá esse conselho a essa igreja, esse conselho é o mesmo para toda e qualquer igreja, em todo e qualquer tempo, na face da terra, inclusive a primeira igreja batista pioneira em Blumenau. Atos 19 foi escrito, então, 6 anos depois. Atos 19 dá início a essa igreja, que Paulo depois tem 6 anos depois de escrever a sua primeira carta, e depois 40 anos Jesus tem que revitalizar esses pedidos, esses conselhos, dizendo, vocês esqueceram algo fundamental. Mas o que essa igreja esqueceu? Atos 19 vai nos começar a colocar um padrão de vida com Cristo altíssimo como igreja. O que aconteceu na igreja de Efésios, dos Efésios, foi algo tão marcante
que não existiu outro relato de outra igreja organizada naquele tempo como Efésios. E a primeira coisa que a gente percebe é que essa igreja foi uma igreja de gente selada pelo Espírito Santo. Gente que, no seu começo, poucos discípulos que estavam ali, eles foram marcados pela presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Vamos olhar, vamos ler o texto então, Atos 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. E ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Para a gente entender essa passagem, a primeira coisa que eu preciso dizer a você é que o livro de Atos não é um livro doutrinário, ou seja, você não pode pegar este livro e dizer assim, isso é doutrina, ou seja, eu tenho que seguir ipsis literis, o que está escrito aqui. Eu tenho que entender que há um princípio, há uma história, ele é um livro narrativo que vai descrever os atos dos apóstolos e os atos do Espírito Santo na vida da igreja. E quando a gente olha com essa passagem, essa é uma das passagens mais complicadas na interpretação da Igreja de Cristo, principalmente no que tange ao batismo no Espírito Santo. E você sabe, querido, se você é um pouco rodado de igreja, que nós temos uma grande questão com os nossos irmãos pentecostais. Se tem algum irmão aqui no nosso meio, fique em paz. O que eu vou colocar aqui é apenas o que cremos como irmãos tradicionais, a diferença dos irmãos pentecostais. Mas é necessário fazer essa diferença para que você entenda onde eu quero chegar. Primeira coisa que a gente percebe aqui é que não é um texto isolado. Há outros textos que descrevem essa imersão no Espírito Santo de Deus. Atos 2 vai falar da grande descida do Espírito Santo, marcando aquele tempo como tempo de grande mudança, marcando o início da obra de Cristo com a sua igreja, marcando que a entrada do Espírito Santo seria o diferencial para qualquer obra que quisesse se fazer em nome de Cristo. Dizendo que você pode até falar de Jesus para a pessoa, mas se não houver o Espírito Santo em você, essa palavra é intelectual, é conhecimento humano, que um ateu pode dizer, que um não crente pode dizer, que alguém que é estudioso da Bíblia pode dizer. Mas a pregação do Evangelho de Cristo, com autoridade e poder, que chega no ouvido e transforma o coração, é obra do Espírito que veio naquele Atos 2. E nós tradicionais estremecemos quando a gente ouve isso. Porque a gente morre de medo das coisas externas que os nossos irmãos pentecostais atrelam ao batismo no Espírito. E por causa do medo do externo, nós abrimos mão daquilo que é verdadeiro, que é a presença do Espírito Santo na vida do crente. Como diz um amigo meu, ao lavar a criança, para jogar água suja, joga a criança também fora. Mas a gente olha aqui em Atos 2, depois Atos 8, depois Atos 10 e depois Atos 19, o começo da igreja, há uma grande manifestação dessa presença do Espírito. E a partir da presença do Espírito, do batismo no Espírito, do mergulhar no Espírito de Deus,
a igreja vai tendo suas manifestações extraordinárias e sobrenaturais. E seria uma leviandade minha passar por essa parte e não descrever que estes homens estavam bem intencionados, esses 12 homens que estavam ali, e que provavelmente foram homens que tiveram um contato ou com João Batista, ou com o próprio Jesus, ou com Apolo. E eu queria dizer para você que Apolo, eu acredito mais que esses homens tiveram contato com Apolo. E já que você está com a Bíblia aí, abre em Atos 18, só para a gente entender a história desse Apolo. Atos 18, versículo 24. Eu acredito que esses homens, esses 12 homens aqui, que receberam essa manifestação do Espírito, que foram cheios do Espírito Santo, os primeiros, talvez, membros dessa igreja que estavam ali junto com Paulo, eles foram, talvez, evangelizados por Paulo. Olha lá o versículo 24, capítulo 18. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. E ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-o para ir à sua casa e lhes explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Este homem, muito bem intencionado, conhecedor da palavra de Deus, mas quando Áquila e Priscila começaram a ouvi-lo pregando, falou assim, tem umas coisinhas nessa pregação deste homem que precisa de um discipulado, ele precisa dar uma melhorada. E eles chamam o Apolo para isso. Eu acredito que quando o Atos 19 começa a dizer a respeito dessa igreja em Efésios, e vai dizer que Paulo chega para eles, vocês já foram batizados no Espírito Santo de Deus quando converteram, no ato da sua conversão, ou no momento da sua conversão? Eles olham e dizem assim, olha, nós tomamos uma decisão ao lado de Jesus, mas a gente foi batizado do batismo que falaram para a gente, que é o batismo de João, aquele batismo lá que João chegava e dizia, raça de víboras. O machado está posto à raiz. Se não houver fruto de arrependimento, nós vamos cortar essa árvore. É tipo de pregação que todo pastor às vezes gosta de fazer na igreja, né? Desce a lenha. E agora é o seguinte, para resolver esse problema, todo mundo para a água. E vamos batizando. E vai. E chilepe, batiza. Aí não sei se joga água na cabeça, se empurra o cidadão para dentro da água. Está dentro da água mesmo, né? Mas aí você interpreta como você quiser. A verdade é que eles tinham recebido este tipo de batismo e esse tipo de instrução, mas nunca tinham ouvido falar do que Paulo, creio que já estava ensinando, que era o batismo em nome de Jesus, talvez do Pai, do Filho, né, e do Espírito Santo. Sei. Só sei que estes homens estavam desconhecedores dessa verdade. E aí Paulo vai fazer o seguinte, vamos fazer então aqui um rebatismo. Vocês estão em dúvida, não sabem o que está acontecendo, mas eu quero que vocês saibam da coisa mais importante. É que sem o Espírito Santo não tem crente. Sem a presença do Espírito Santo não tem conversão. E aqui está o ponto que eu quero chegar, meu irmão. A igreja evangélica no Brasil chega hoje a 40 milhões de adeptos. Mas a grande maioria não tem o Espírito Santo de Deus. Não são selados, não foram mergulhados em Cristo Jesus, no Espírito e em Deus. Saem dos templos e cometem as mesmas atrocidades que viviam fazendo antes.
Porque não existe antes. Porque não são convencidos pelo Espírito. Vivem numa formalidade da lei. Assim como os judeus viviam antes. E Paulo pega isso e como se ele falasse assim, vamos começar uma comunidade do zero. Vamos começar uma igreja no poder de Deus. Vamos começar a dizer assim, você está negligenciando o Espírito Santo? E eles disseram, como nós estamos negligenciando, nós não sabemos nem o que é. E aí ele vai dizer, vamos batizá-los. E eles batizam. E quando ele vai orar para que eles possam ser cheios do Espírito, para que possam ser úteis, eles recebem essa externalidade de falar em línguas e profecias. Agora, qual é outro ponto aqui? É empobrecer o mergulhar no Espírito Santo de Deus, no ato da minha conversão, atrelando simplesmente a essa externalidade que pode acontecer no momento, que é o falar em línguas e o profetizar. E o nosso discurso tradicional é que uma pessoa cheia do Espírito Santo se evidencia através do fruto. Lembra do fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 em diante, que vai dizer lá, mas o fruto do amor, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então nós atrelamos a isso. E os nossos, obrigado, querido, que menino querido. E os nossos irmãos pentecostais atrelam o batismo no Espírito Santo ao quê? Aos dons. Quem está certo? Nós todos estamos incompletos. Porque nós precisamos evidenciar o poder de Deus através do Espírito, sim. E os nossos irmãos pentecostais precisam entender que também o fruto do Espírito faz parte de uma vida cheia do poder de Deus. E é por isso que nós olhamos para aqui. E quando Jesus vai falar, o João Batista vai falar a respeito de quem ele era e de que Jesus era em Mateus 3:11, ele vai dizer exatamente isso. Olha, eu os batizo com água para o arrependimento. O meu batismo, ele é um batismo simplesmente para mostrar que precisa de arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso quer dizer, batizará com o Espírito Santo, vocês serão cheios do Espírito Santo. E batizar com fogo é o que a gente pode entender, que depois ele vai dizer, olha, ele vai jogar a palha e a palha vai ser queimada. O batismo no fogo é o batismo que leva exatamente a queimar. Jesus é aquele que pode te encher do Espírito e é aquele que tem autoridade para dizer, você não entra aqui, porque você não é meu. Só ele tem essa autoridade. Mas quando nós olhamos para o texto de Atos 19, a gente vai descobrir as evidências na vida dessa igreja de que ela era a igreja cheia do Espírito. Olha só o que vai acontecer. A primeira coisa é que havia um ensinamento com autoridade. A Bíblia era pregada com autoridade e poder todo o tempo. Olha só o que acontece nos versículos 8 a 10 de Atos 19. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Olha que coisa interessante. A evidência
de que essa igreja estava sendo colocada no mapa de uma igreja cheia do Espírito Santo, não era porque eles falavam em línguas todos os dias, e nem porque havia profecias, mas porque havia, primeiro, um grande compromisso com a pregação do Evangelho e com o ensino das Escrituras. Paulo abria a Bíblia conhecida para a sinagoga, que era dos judeus, e pregava ali, de tal forma que esses homens foram confrontados com a palavra. Isso gerou problema. Uma igreja que tem firmeza doutrinária, que não é levada por cada vento de doutrina, e é por isso que Efésios 4,14, Paulo vai elogiar e vai dizer, olha, que não sejam vocês como meninos levados por todos os ventos de doutrinas, sendo enganados por homens que induzem o erro, mas sigam a verdade em amor. O ensino que Paulo estava ensinando junto com os outros não era um ensino apenas intelectual, não era uma coisa que eu sabia a respeito de, mas era um ensino que trazia transformação. As pessoas ouviam e estavam sendo tocadas. Era um ensino que entrava dentro do coração delas e elas começavam a se ver como pecadores. Pecadores que precisavam de arrependimento, precisavam de confessar os seus pecados. Tal forma que Efésios 20 vai dizer assim, o versículo 10 de Atos 19 vai dizer assim, e ele continuou por 2 anos, né, versículo 11, Deus fazia milagres extraordinários por meio deles, meio de Paulo, de forma, aliás, não é esse, queridos, é o próximo aqui, que diz que eles vão, deixa eu ver aqui, estou achando, vou achar. Estava falando do caminho, depois ele vai falar lá, assim, lá no final, nas conversões genuínas, Atos 19 e 18. Quero ler só para você entender que a pregar o Evangelho, olha só o que aconteceu, muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham pregado o ocultismo reuniram seus livros e queimaram publicamente. Calculado o valor total, chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Essa evidência da presença do Espírito Santo na vida dessa igreja era que havia uma pregação que havia transformação, não só do seu líder, mas pregação no dia a dia. E Paulo passa os 2 últimos anos pregando numa escola chamada de Tirano, provavelmente o nome de uma pessoa que alugava essa escola para eles à tarde, porque de manhã ele tinha aula, diz a tradição, e à tarde ele prestava essa escola lá para eles, sem ar-condicionado, no calorzão, mas o povo estava lá aprendendo a palavra, porque o pessoal queria saber o que Jesus tinha para ensinar a gente. E sabe o que acontecia depois que o Espírito Santo usava a palavra? Só o Espírito Santo sem palavra é um perigo, porque às vezes a gente acha que é o Espírito Santo e é emoção. Só a palavra não tem vida, porque sem o Espírito é letra, mas a palavra sendo pregada no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, é transformação. E esses homens saíam, e olha só, Éfeso estava no meio de uma profunda idolatria da deusa Diana para os romanos e Ártemis para os gregos, de tal forma que a magia do Oriente estava impregnada naquele lugar. E muita gente trabalhava e ganhava dinheiro com magia. Mas por causa dessa
poderosa ação do Espírito Santo, do ensino com autoridade, eles eram convencidos do pecado, da justiça e do juízo. E chegavam e jogavam seus livros de maneira tão poderosa, havia uma conversão genuína, verdadeira, havia choro, havia quebrantamento, porque percebiam que estavam indo para o inferno. Me lembro uma vez que o pastor Claudino usou uma expressão: que saudade que eu tenho de conversões verdadeiras e genuínas. Gente que realmente entende o seu estado de pecador. Gente que entende o Espírito Santo e sente o Espírito Santo o convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Quantas vezes nós estamos vendo pregações que enfatizam para você ficar melhor. Mas a pregação de arrependimento e confissão nem sempre é uma pregação para você ficar melhor. Às vezes é uma pregação para você se colocar no seu lugar de pecador e chorar os teus pecados. Por isso que a gente olha para essa igreja e a gente vê Deus agindo profundamente. A segunda prova dessa manifestação do Espírito Santo de Deus, a primeira é esse ensino com autoridade, que quando o apóstolo estava falando, aquilo mexia no coração das pessoas, ardia o seu coração. Isso me faz lembrar um sermão de Jonathan Edwards, pecadores na mão de um Deus irado. Sermão lido. Imagina só, sermão lido naquela época, pouca luz. Mas enquanto ele lia aquele sermão, o Espírito Santo de Deus pegava as pessoas que estavam naquele lugar e eles sentiam como o fogo do inferno e eles levantavam os pés, porque tinham a plena sensação de que Deus estava falando com eles. Essa era a manifestação que estava acontecendo na vida dessa igreja, desse início dessa igreja. Por isso se acrescentava um número de pessoas que realmente vinham e diziam assim: eu sou um mágico e eu vivo disso, mas eu fui confrontado com essa palavra que isso é pecado, então eu vou abandonar isso. As perguntas não eram: o que eu vou fazer depois? Eu não sei fazer mais nada. Será que vai ter um Pronatec para mim? Será que eu posso me matricular no Pronatec? Será que eu posso fazer um curso à distância? Será que eu tenho dinheiro para entrar numa nova fase da minha vida? Será que eu preciso me reinventar? Não, a pergunta era: o que eu tenho que fazer? Porque isso está mexendo no meu coração e a partir de agora eu não quero mais ser assim. Essa é a verdadeira presença do Espírito Santo, que quando te convence, você se mergulha no Espírito Santo de Deus, mergulha em Cristo, mergulha em Deus, as coisas velhas se passam e eis que tudo se faz novo, não há como ficar como antes. Esse é o desejo do meu coração, que a igreja de Éfeso nos ensine, olhando para Atos 19. Há uma autoridade da palavra de Deus que quando ela é pregada, automaticamente bate no meu coração e gera mudança. Porque é o Espírito Santo de Deus que fala com a gente. Não é um discurso intelectual que usa meia dúzia de palavras e você sai daqui, poxa, que bom discurso. Mas que nada tocou no seu coração, não mexeu na sua vida, não estabeleceu princípios, não fez críticas a você, não se confrontou com o seu pecado, não mudou nada. E eu passo anos após anos, nem vejo conversão em mim e nem vejo conversão nos outros. O poder de Deus manifestado. Mas olha só que coisa interessante. Numa igreja onde o poder de Deus é manifestado, o nome de Jesus é exaltado, não é envergonhado. E ninguém pode apropriar-se do Espírito Santo e usá-lo de maneira indevida. Ninguém pode vender uma porção do Espírito Santo e dizer assim: agora você está autorizado, é uma senha, agora você pode utilizar. E esses homens experimentaram isso. Versículo 13 a 17 vai contar exatamente de que o Espírito Santo não se permitia se brincar com ele. Essa igreja estava sendo fundada de um fundamento muito sério, que era a presença da Trindade agindo em todos os segmentos. Por isso que Atos 19, 13 vai dizer assim: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos
tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. E os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram de casa nus e feridos. O Espírito Santo não é propriedade minha. Eu não o adquiro através, talvez, de uma semana onde eu marco para fazer o meu jejum porque eu quero tê-lo com mais eficiência. Não que isso não seja uma das ações de Deus, mas não é barganha. O Espírito Santo veio sobre aqueles homens e usou aqueles homens e usou aquela igreja, estava naquele local agindo porque era desejada a sua presença. É por isso que Paulo vai dizer: não vos embriagueis com o vinho, onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Paulo estava querendo dizer assim: beba do Espírito, busque o Espírito. E esse é o nosso grande engano como teologia tradicional. Nós desprezamos a busca do Espírito porque achamos que isso é coisa de pentecostal. Mas a palavra de Deus diz que eu fui selado pelo Espírito Santo. Paulo vai dizer isso. Ele vai dizer várias vezes e vai ressaltar isso no próprio livro da carta aos Efésios, Efésios 1:13, ele vai dizer: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra do Evangelho, na verdade o Evangelho os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção, daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Efésios 4:30, ele vai dizer: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com os quais vocês foram selados para o dia da redenção. E depois desse versículo de Atos, de Efésios 4:30, ele vai descrever uma série de pecados que devem ser abandonados. Por quê? Porque isso entristece o Espírito Santo. E lá, para fechar, em Efésios 5:18, ele vai dizer: bebam desse Espírito. Confessemos o nosso pecado, queridos. Nós somos preconceituosos com relação a um elemento da Trindade. E esse é o nosso pecado. Porque nós fomos selados e entendemos que essa coisa do Espírito Santo de Deus é só para quando a gente estiver lá, no momento onde fechar a nossa conta. Jesus vai olhar e falar: você tem o selo do Espírito? Eu tenho, eu sou selado pelo Espírito. Então entra. No mínimo isso é empobrecer a ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Porque sabe para que serve o Espírito Santo? Quando Jesus sobe, ele fica no lugar de Jesus. Está triste? Está angustiado? É o Espírito Santo que nos consola, porque Ele é Deus conosco. Está sofrendo luta e tribulação? É hora de você orar com o fervor do Espírito Santo de Deus, porque Ele faz chegar esse negócio lá no céu. Então eu preciso confessar os nossos pecados. Nós batistas somos extremamente preconceituosos com relação a um membro da Trindade. E quando nós olhamos para esse texto, ele vai nos mergulhando cada vez mais. Estes homens acham que poderiam usar o poder do Espírito e dizer: em nome do Jesus que Paulo prega, sai deste corpo.
E o demônio quase olha para eles e fala assim, vocês não podem fazer isso, vocês não têm autoridade. Eu só saio no poder do Espírito de Deus. Vocês não têm. O Espírito Santo não foi terceirizado para vocês. Vocês não compram na prateleira. Isso é uma ação do poder de Deus. Ninguém pode me tirar se não for pelo Espírito de Deus. E dá uma coça neles. Primeira vez que o diabo faz um serviço bom, né? Para dar uma coça nos caras, para eles começarem a servir de exemplo. E sabe o que aconteceu na igreja? Isso se espalhou, porque fofoca não é só da gente, meus irmãos, é em tudo quanto é lugar. Principalmente naquele tempo que não tinha WhatsApp, então facilitava mais, porque o pessoal tinha que ser mais ativo na fala. Todo mundo falando, você está vendo? O cara foi lá e achou que podia expulsar sem o que eles falavam aí, ó, em nome de Jesus, mas eles não tinham Jesus. O nome de Jesus foi estabelecido, sabe por quê? Porque o poder do Espírito Santo estava agindo naquele local. E os versos 11 e 12 de Atos 19 descrevem algo que é narrativa. Mas eu tenho que dizer para você que a ação do Espírito Santo era tão poderosa na igreja dos Efésios, naquele tempo onde Jesus estava derramando do seu poder para fazer os milagres, para que pessoas crescem no poder de Jesus e a pregação do Evangelho, que a Bíblia vai dizer que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. De modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Nós batistas estremecemos quando a gente ouve um negócio desse. Mas eu queria te dizer uma coisa muito clara no meu coração. Isso aqui, essas manifestações desta forma, era o jeito que Deus tinha para usar naquele momento, na realidade daquela comunidade. Não empobreça o Espírito Santo achando que ele cuida só do exterior, das evidências, do jeito. O jeito de fazer é em números. Mas é só um poder que faz. E o jeito de Deus, ele olha cada situação. Porque se fosse assim, todos nós só poderíamos dizer que tivemos uma conversão genuína se nós estivéssemos em cima de um cavalo, andando na rua e ficássemos cegos repentinamente e escutássemos uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Não, Saulo não, bota o teu nome no lugar. Porque essa foi uma conversão verdadeira, não foi? Arrebatadora, não foi? Não foi o Espírito Santo que falou com Paulo? Não fez daquele jeito? Mas você foi cheio do Espírito Santo assim? Jesus te batizou com o Espírito Santo no sentido de, quando você converteu-se a Jesus, foi assim? Mas foi arrebatador, não foi? Não foi um convencimento do seu pecado. Não foi que o seu coração batia acelerado e você sabia, eu sou um pecador, eu preciso de Jesus. Não foi marcante, não foi obra do Espírito Santo de Deus. Foi de outro jeito, mas foi o mesmo Espírito que te visitou naquele dia, visitou Paulo naquele lugar. Por isso não empobreça o discurso do Espírito. Com esse papo de exterioridade, do jeito que ele vai fazer. Não, você não fala em língua, você não é batizado. Tem desse negócio. Você cheio do Espírito Santo no momento que as evidências começam a mostrar do prazer de você falar da palavra de Deus. As evidências do Espírito Santo enchendo você é porque, de alguma forma, você está sendo útil, falando do amor dele, vivendo uma vida decente diante das pessoas. É quando mesmo que as pessoas digam não, você tem um cheio de sim no teu coração. Mesmo que as coisas sejam lá dizendo que é uma grande loucura, essa pregação do Evangelho, você diz, é loucura para os que perecem, mas para aqueles que creem é o poder de Deus. E eu sou batizado numa alegria, numa paz, numa esperança, num domínio próprio, numa mansidão. Os meus atos já não são os atos do Jaques, porque ele morreu.
no dia que eu fico mergulhado, no dia que a vida de Jesus se uniu, entrou na minha vida, no dia que o Espírito de Deus se uniu ao meu espírito. E não tem jeito, eu sou uma nova criatura. E aí, milagres acontecem. Um jeito incrível. A prova de que, biblicamente, esses atos dessa forma nunca foram vistos mais. Mas não quer dizer que o Espírito Santo não cessou a sua manifestação. Por isso, versículo 18 e 19 vai dizer: muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que praticavam o ocultismo reuniram seus livros e queimaram em praça pública. Calculado o valor, chegou a 50.000 dracmas. Uma dracma era o trabalho, era o salário de um trabalhador diário. 50.000 dracmas, era muito dinheiro. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Sabe o que eu aprendo a respeito disso? É que uma igreja que é cheia do Espírito Santo de Deus, a maior evidência é que ela começa a se encher de pessoas que querem conhecer o mesmo Jesus que a gente conhece. Eu quero confessar aqui, perdão aos meus queridos visitantes, temos muitos aqui, mas o ano passado foi o pior ano em termos de batismo na nossa igreja. Nós poderíamos ser uma igreja pentecostal, poderíamos todo culto falar em línguas, todo culto ter profecia. Mas se não tivesse conversão no final do ano, eu diria a mesma coisa. Porque uma das ações do Espírito Santo é regenerar, é trazer vida nova. Conversão é gente que nasce de novo. Mas essa igreja, para terminar, era uma igreja que tinha uma confrontação com a idolatria muito séria. E Jesus elogiou ela. Elogiou o seu ensino com autoridade. Elogiou o ensino deles, que eles lutavam contra as doutrinas falsas. Elogiou o confronto contra a idolatria. Versículo 23 ao 41 de Atos 19, eu não vou ler, fala sobre esse confronto que aconteceu. De repente, os fabricantes de imagens, o pessoal envolvido com magia, começou a dizer assim: nós estamos tomando prejuízo? Ninguém mais quer adorar a Ártemis? Todo mundo quer adorar esse Jesus? E o pessoal reuniu e falou assim: como é que é a prática? Não, ele não tem imagem. Ah, não, então não dá para a gente migrar. Não dá para mudar de ramo. Que se tivesse, eles com certeza falassem: não, viva Jesus de Nazaré. Esse negócio, além de não ser lucrativo, ainda era condenatório. Além de falar que eu não posso mais vender as imagens, ele disse que eu vou para o inferno, estou perdido. Vamos quebrar isso. E esse confronto contra a idolatria, essa é uma marca da presença de Deus, sim, porque o confronto contra o pecado. Nós estamos vivendo uma sociedade onde a gente começa a conviver harmoniosamente, pacificamente com o pecado. Isso não convém à igreja de Cristo. Nossa luta não é contra pessoas. O que Paulo vai dizer para os Efésios? Gente, a nossa luta não é contra as pessoas precisam ser amadas, respeitadas e valorizadas. Nossa luta é contra o pecado. Nossa luta é contra as hostes, é contra coisas que a gente não vê. Quando você vê a pessoa, você ama. Mas quando você começa a ter discernimento espiritual do que está acontecendo com ela, você ora por ela. Tem que travar batalhas. E essa igreja estava travando batalhas contra todo o sistema que se levantava de idolatria. Porque havia um zelo nessa igreja pela obra, tanto que eles eram elogiados por Jesus, porque eles eram incansáveis no seu trabalho. Mas a crítica de Jesus era exatamente essa. Tem muita atividade, mas pouco avanço.
E a cena que eu tenho não é uma cena muito bonita, é a cena da barata. Virada de cabeça para baixo, batendo as pernas desesperada, numa atividade enlouquecedora, mas que não tem avanço nenhum. A crítica de Jesus era exatamente de uma igreja que não tinha heresia, mas também não tinha vida. O púlpito era sério. Coisa que era pregada era ali, a gente podia conferir, estava escrito. Mas que não transformava a vida de ninguém. Mas Jesus convida a dizer assim, lembra do primeiro amor. E começa a desejar praticar essa obra que vocês já praticaram na unção do Espírito Santo de Deus. É por isso que Paulo vai fazer um resumo para esses homens do que ele fez. E o resumo dele está em Atos 20, do versículo 17 a 21, onde ele vai dizer exatamente o que ele se deu. Versículo 17 de Atos 20 diz assim, de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Paulo estava dizendo, olha, o meu tempo já chegou. E quando eles chegaram, ele disse, vocês sabem que vivi todo o tempo que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que lhe fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa. Testifiquei tanto aos judeus como aos gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé no nosso Deus. Versículo 27. Pois não deixei de proclamar toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus. Ele comprou com o seu próprio sangue. E aí, ele vai dizer, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentro de vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de trair discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. E agora entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los, dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei prata nem ouro, nem roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que as minhas mãos supriram minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei-lhe que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando-me das palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, maior felicidade em dar do que receber. E tendo dito isso, ajoelhou-se com todos e orou. Todos choraram muito e o abraçando, o beijaram. O que mais entristeceu foi a declaração que nunca mais viriam a sua face. Então, acompanharam até o navio. Paulo se despede dessa igreja de Éfeso e reforça mais uma vez. Pratiquem o que vocês ouviram. Façam o que vocês aprenderam. Façam o que vocês precisam fazer. E depois Jesus tem que falar a mesma coisa 40 anos depois. Você é zeloso. Quando você lê a Bíblia, você procura entendê-la para não ser tomado por nenhum conceito errado. Você é uma pessoa batalhadora, você prega o Evangelho, você trabalha, você faz um monte de coisa, mas falta o fervor.
falta o primeiro amor. E Deus sempre vai estar dando esse recado à igreja. Por isso o desafio nosso, queridos, essa noite, essa semana, é colocar diante de Deus a nossa vida e dizer: Senhor Jesus, onde é que eu esqueci que eu sou selado pelo Espírito Santo de Deus? Quando foi que eu comecei a praticar as obras sem o poder do Espírito Santo? Quando foi que eu comecei a fazer o serviço de casa na minha força? Quando é que eu comecei a administrar a minha empresa com o meu poder? Quando foi que eu fui ensinar os meus filhos sem a presença de Jesus, sem o domínio do Espírito? Quando é que eu comecei a me relacionar com o meu cônjuge na força do cônjuge que eu sou? Quando é que eu comecei a desprezar a presença maravilhosa do Teu Espírito? Senhor Jesus, eu preciso voltar ao início de tudo. Lembra da música antiga, quem é da velha guarda? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Senhor Jesus, perdoa-nos, Senhor. Se preconceituosamente essa igreja riu do Espírito Santo. Se preconceituosamente essa igreja fez piadas com o Espírito Santo. Perdoa-nos, Senhor, se muitas vezes nós fizemos piadas dos nossos irmãos que tiveram experiências verdadeiras com o Espírito Santo. Que no seu fervor espiritual liam a Bíblia e simplesmente esperavam que o Senhor a interpretasse para eles. Perdoa-nos, Senhor, porque quando oramos, não temos a dimensão de quem nos observa e ouve a nossa oração. É o Todo-Poderoso com as vestes talares brancas, com o cinto de ouro no peito, o rosto e os cabelos brancos como alvos, como a neve. Não temos a dimensão que seus olhos são penetrantes como chama de fogo. Ah, Senhor Jesus, quanto tempo nós não curvamos diante do Senhor. Perdoa-nos, Deus, se quantas vezes nas nossas orações os assuntos se findavam, porque não era algo do nosso coração. Perdoa-nos, Senhor, nessa noite. Quando frequentamos essa igreja e saímos daqui tão vazios quanto antes, porque não viemos cheios. Perdoa-nos, Senhor, porque esperávamos que o pastor, que as músicas, que o momento de oração, que um irmão tivesse uma palavra que nos renovasse a fé.
Perdoa-nos, Senhor, porque temos o Espírito, mas não nos enchemos do Espírito. Somos selados um dia para a redenção, para a glória. Somos selados, ó Deus, para a salvação, mas não entendemos que o Espírito é para nos consolar, nos encher de alegria, para nos dar domínio próprio, para ter mansidão, para quando falarmos com o nosso cônjuge seja em amor, para quando administrarmos, ó Deus, as nossas contas seja com a justiça que vem do Senhor, para quando pensarmos no lucro da empresa, o nosso coração não seja ganancioso, porque o Espírito começa a dar nomes de pessoas a quem precisamos abençoar. Espírito Santo de Deus, perdoa-me, porque quando eu olho para mim, me vejo um pecador, e muitas vezes tentando, eu mesmo com as minhas forças, lutar contra o pecado. Espírito Santo de Deus, perdoa-me, porque muitas vezes nem na oração nós mencionamos o Senhor. Perdoa-nos, Senhor, dos erros que cometemos pelo tradicionalismo, mas nos livra, Senhor, dos erros do pentecostalismo, e nos deixa só com o Teu Espírito, Senhor. Senhor, que nem fruto e nem dons, mas os dois. Que haja um prazer nessa igreja de abrir a palavra e ser confrontado, porque o confronto com o Todo-Poderoso nos deixa anestesiados com a Tua presença. Senhor, que marido e mulher possam orar e sentir a presença do Teu Espírito. Que irmãos, adolescentes, jovens, orem e sintam a presença do Teu Espírito. Que ao entrar na sala de aula sinta a hostilidade espiritual, mas sinta a presença do Espírito. Que ao entrar no trabalho sinta o clima espiritual, mas sinta a presença do Espírito. Senhor Jesus, faz lembrar daqueles tempos de paixão e de alegria com que nós fomos batizados. Naquele dia que eu Te conheci, Jesus, verdadeiramente. Eu sei que o Senhor encheu meu coração do Teu Espírito, eu tenho certeza disso. Senhor, que não sejam essas evidências apenas, como vemos aqui, que alguns dos nossos queridos insistem que isso é evidência do Espírito Santo. Não, Senhor, que seja essa doce alegria da Tua presença. Que seja o amor que passe pelos nossos poros para o próximo que está perto de nós. Que seja essa paz que excede todo entendimento, que seja essa longanimidade, uma paciência que não teria se fosse a mim mesmo. Mas, Senhor, também cheios do Teu Espírito, ó Deus, para orarmos com autoridade, para pregarmos com autoridade, para entregarmos recados do Senhor com autoridade, para, Senhor, orar por pessoas crendo que o Senhor pode curá-las. Para ver sinais e maravilhas do Senhor, não para nós, mas que outras pessoas Te conheçam, porque esse era o grande objetivo do Teu derramamento do Espírito, que pessoas Te vissem, experimentassem e crescem no nome de Jesus, o Todo-Poderoso. Senhor, essa noite em especial, que a gente volte a praticar as primeiras obras. Tem gente que abandonou o canto de oração há muitos anos. Tem gente que abandonou a Bíblia há muitos anos. Tem gente que abandonou as visitas aos hospitais há muitos anos. Tem gente que abandonou a pregação 1 a 1, as visitas programadas nas casas dos amigos, só para falar de Jesus, há muitos anos. Aquece o nosso coração de novo ao fogo do Teu Espírito e faz a gente desejar esse tempo, porque quando a gente deseja esse tempo, o Senhor faz voltar para ser melhor do que era antes. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, enche-nos do Teu Espírito, Senhor.
para dizer não ao pecado com autoridade, o meu pecado, que eu já descarrego e tento lutar com a minha força. Que essa igreja seja dirigida pelo Teu Espírito, Senhor. Não negligenciando, mas também não cometendo os erros dos nossos irmãos pentecostais muitas vezes cometem. Só o Teu Espírito. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Gostaria de terminar esse culto, queridos, de uma forma um pouco diferente. Gostaria que nós estivéssemos orando pelos nossos irmãos batistas catarinenses, que na sexta-feira toda a comunidade batista catarinense sofreu uma perda horrível. Nadir era esposa do pastor Valdecir. O pastor Valdecir foi pastor de uma congregação lá onde eu era pastor, na Igreja Batista em Carianos. Ele era um pedreiro, se converteu, começou a pregar o evangelho, tinha uma unção especial, as pessoas o trouxeram para a igreja, começou a pregar como pregador leigo, investiram no estudo dele, treinaram ele se tornou um pastor, montou uma congregação em Alto Aririú. Essa congregação em pouco tempo cresceu, se transformou em igreja. Ele saiu dali, montou uma outra igreja e essa congregação cresceu e se tornou igreja. É um homem de Deus e a sua esposa Nadir. Na sexta-feira ela saiu com dois jovens, a Laura e o Vinícius, para Fraiburgo, num evento chamado Fly. Inclusive eu já preguei nesse evento, um evento maravilhoso, um amigo meu chamado Jonatas. E no caminho, em São José Cerrito, ele sofreu um acidente fatal. Morreu ela, a Laura, a Nadir e a Laura na hora, e o Vinícius ficou em coma até hoje, foi declarado morte cerebral, já foi doado os órgãos, ele vai ser sepultado amanhã em Florianópolis. Eu queria que nós orássemos com a presença poderosa do Espírito Santo de Deus, para que console esses queridos e que de uma forma essa situação seja usada para a glória e honra do Senhor, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Eu não queria terminar nesse sentimento, mas eu queria que você soubesse que é para isso que o Espírito Santo habita em nós, que é para orar uns pelos outros, que o Espírito Santo nos coloca tristeza, mas ele diz assim, ore, clame, coloque diante de mim, que eu posso resolver trabalhando no coração. O jeito que ele fez, por exemplo, com o Lucas, que é filho da Nadir, que tem 24 anos, nasceu a filhinha recentemente. Eu liguei para ele no sábado e ele disse assim, pastor, o Espírito Santo me consolou. Você crê que o Espírito Santo nos consola? Você crê que nesse momento só o Espírito Santo consola? Então vamos fazer isso. Se você puder dobrar os seus joelhos, eu quero orar, terminando esse tempo, para que você possa entender que toda e qualquer situação é a oportunidade de ver o Espírito Santo de Deus agindo. Senhor, depois de um culto, Deus, onde o Senhor fala conosco, através de tantas maneiras, nós como igreja queremos exercer, Senhor, o amor que o Senhor colocou por nós, na vida dos familiares da Nadir, pastor, que perdeu o pastor Valdeci, que perdeu a esposa, de tantos anos de convivência. O Lucas, a Isoiane e a Valentine, que perderam mãe, sogra e vó. Os familiares da Laura, os familiares do Vinícius, as igrejas deles representadas, o povo que sofreu com isso, Senhor. Nessa hora nós pedimos que o Teu Espírito, como aprendemos aqui, visita, Senhor, o coração de cada um, e como um bálsamo, como um anestésico poderoso,
Não permita que a dor seja maior do que a certeza de que eles estão contigo. Nessa hora eu te peço, Deus, que o Senhor, com a tua sabedoria e o teu poder, usa essa situação para despertarmos com relação à nossa vida tão pequena, tão vã, ó Deus, e que a gente possa investir a nossa vida, o nosso tempo, para as coisas que são do Senhor. Senhor, que nesse conceito de brevidade de vida, a gente possa estar voltando às primeiras obras e obras que fazem toda a diferença na vida de alguém. Senhor, se nessa noite tem alguém aqui que há muito tempo não abraça o seu cônjuge, que há muito tempo não tem um contato com seus filhos, que não fala que ama, Espírito Santo de Deus, faz com que haja um quebrantamento, Senhor, porque o nosso tempo é tão breve nessa vida, que a gente não se arrepende das obras que não fizemos, Senhor. Senhor, nessa noite, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor encha-nos do Teu Espírito, que essa semana seja semana de bênção na Tua presença, mas semana, ó Deus, de pregar o Teu Evangelho, de desfrutar dos frutos do Espírito, mas de exercer os dons que o Senhor nos deu, e o Senhor nos deu tantos, que o Senhor nos encha de alegria, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.